Olá, eu sou o professor Renato Lobato e venho fazer um convite especial, hein? Estou aqui com o Mário Alasca no Tomei Gosto, falando um pouquinho sobre os pratos de comida junina. Vale muito a pena, acompanhe. Estou esperando você, hein? Hello, meu povo, hello, minha pova, Anahie Geral. Podcast hoje sobre comidas de festa junina. Não importa se é em junho ou se é em julho, é aquela época do ano que você guarda para usar a sua camisa xadrez, aquela bota que você só usa uma vez por semana. E para você, mulher, que quer fazer umas pintinhas na cara, se você não é como eu, que já é nascido com algumas aqui de nascença, é a hora de você se divertir. E para quem pensa em comida e bebida, é a melhor hora do ano, que você vai comer cocada, paçoca, mingau de milho verde, bolo de milho. Você vai comer muito. E o que importa é isso. Você vai comer muito e vai comer bem, tá bom? Hoje eu tô aqui com um chefe, professor, que vai nos falar um pouco sobre a história desses alimentos e por que não sobre o preparo deles também, tá bom? Fica que vai ser um podcast muito legal. Tenho certeza que teremos curiosidades e coisas inusitadas que vamos descobrir, tá bom? Chega mais, faz o download do episódio, dá o like, sapeca e vem. Queridíssimo chefe Renato Lobato, cerveja, café ou vinho? Então, eu falo que essa é uma pergunta extremamente difícil, mas muito fácil de responder. Os três. Gostei dos três. três. Eu acho que não tem horário para isso. Entendeu? Gostei. Mas assim, à tarde. À tarde? É. Uma cervejinha, tem seu lugar. Aquele café também, dependendo do dia. Num dia de semana, eu vou ter que dar uma aula. Um belo num copo de café, porque eu não gosto da xícarazinha, não. Eu gosto do copo mesmo do café. Você vai no volume. Eu vou no volume. Você tem problema com eu tomar café à noite? Nada, eu tomo café o dia inteiro. Bom, eu queria... Se deixar, eu saio da faculdade 10h40 com um copo de café na mão. Eu queria ser assim também. E o vinho? Bem, vinho tem os seus horários. Aí o vinho, normalmente à noite, né, em casa, com a esposa. Aí sim a gente toma um vinho. Muito bem. Vamos falar sobre comida de festa junina. De onde que vem a festa junina? Pois é, eu falo primeiro, antes de qualquer coisa, eu falo que é a melhor época do ano. É a melhor época do ano? É a melhor época do ano. Primeiro, friozinho. E verdade, para comer é melhor. Exatamente, você vai comer muito mais. Segundo, as opções de comida que a gente tem dentro da festa junina, né? Não apenas as comidas pesadas, porque o pessoal tem um preconceito danado. Ah, comida pesada. Não. O que a gente diz de pesado? Você pode tomar um caldo, aquele caldinho para aquecer, né? O dia frio. Você pode fazer um caldo mais leve, mas você pode também aquele caldo com muito torresmo. Isso é delicioso. Qual que seria o caldo leve para a festa junina? O caldo verde, que é aquele caldo com batata, que você vai colocar uma couve batidinha. Então, é um caldo mais leve, não tem uma proteína. E aí você quer dar uma carregada no sabor, né? Nesse caldo verde mesmo, põe bacon. E eu sempre brinco, põe bacon, bacon é vida. Colocou bacon, fica bom. Qualquer coisa que você coloca bacon, fica bom. Engraçado, toda vez que eu tava na festa que tinha caldo verde ou outro, eu de modo geral fui no outro. Fui no outro, exatamente. Mas é um preconceito. Total. A gente tem um preconceito Total. do verde. Isso é um preconceito nosso do produto verde. Tá? Então eu falo um clássico da gastronomia mineira, né, o bambá de couve. Que é o bambá de couve, é uma sopa, né, de fubá com couve rasgada. E ela fica levemente esverdeada, mas é delicioso. Engraçado, acho que a última vez que vi bambá de couve foi em Diamantina, num hotel lá, que era famoso o bambá de couve deles. Mas tem outros nomes, o próprio bambá de couve, que é uma tradição no interior, que é a sopa de mulher parida. Já ouviu falar da sopa de mulher parida? É o bambá de couve. E ele é utilizado, né, assim que a mulher ganha o neném, para voltar às forças. Então ela toma aquela sopa de fubá com caldo de galinha caipira. Sensacional. Isso na festa junina a gente encontra muito. Gostei. Agora, da onde que veio a festa junina? Por que a gente come tanto na festa junina? Pois é, a história da festa junina fala que é uma festa
pagã. Era uma festa que ela é feita na época do verão na Europa, principalmente, e aí eles focavam, né, no agradecer aos deuses. E ali era agradecer aos deuses pela fertilidade, agradecer pela fartura, né, e início da colheita. Quando o cristianismo ele entra no meio dessa festa, né, eles colocam então a festa homenageando os santos da época, de junho e julho, que aí nós temos São Pedro, Santo Antônio e São João, que entra o cristianismo, então, e colocam uma festa focada dentro da cultura do santo. E aí sim a gente vê uma festa, hoje, exemplo, dia 24 de junho, dia de São João, né? E aí você vê essa famosa festa junina. Tá? Então são os 3 principais santos que a gente fala, São Pedro, São João e Santo Antônio, que são os focos da festa junina em si. Cara, você falou disso tudo, eu lembrei que ela era uma festa pagã e que veio parar na igreja. Eu ia na barraquinha da igreja. As quermesses. As quermesses, eu Exatamente. As quermesses, a quermesse não necessariamente ela acontecia na época de junho. No interior, a gente vê quermesse o ano inteiro. E a pegada da quermesse é o quê? Inicia pela procissão. Então, você tem a procissão, você tem a missa e depois você tem as barraquinhas na frente da igreja ou no fundo da igreja para comemorar aquilo ali. É verdade, tem lugar que tem quermesse o ano inteiro. O ano inteiro. E engraçado, essa palavra quermesse, eu lia muito e ficava super feliz no Chico Bento. Que ele saía com a Mariazinha, a baladinha deles era quermesse. Era as quermesses, exatamente. Era quermesse. E a quermesse nada mais é do que uma festa que vai, né, a partir de um santo, que vai respeitar o santo. A ideia principal é essa. Será que veio o pau de sebo nessa história, velho? Tava lembrando disso aqui agora. Pois é. Essa eu não vou saber, mas deve ter alguma coisa, alguma história a ver com isso. Do medievo. Você que tá ouvindo esse podcast, você que tá vendo esse podcast, se você é jovem, talvez você não saiba o que se trata. Que é isso? Né? Vamos explicar. O que é o pau de sebo? Pau de sebo era assim. Eles pegavam um tronco de eucalipto, é um pau, né? Não é uma coisa muito larga, mas fininha assim, e botava sebo nele, né? Ou seja, gordura, ou alguma coisa graxa, ou a diesel, não é, porque senão o cara ia manchar inteiro. Mas é uma coisa que a pessoa fosse escorregar e colocava um brinde, um dinheiro, alguma coisa. Era normalmente uma bandeirinha lá em cima e você tinha que É. pegar a bandeirinha pra ganhar o brinde. Pois é, aí a galera tentava subir no pau de sebo a noite inteira e quem conseguisse Exatamente. ganhava um brinde, que era uma grana, alguma coisa. Né? E que, vamos ser muito sinceros, já que você lembra do pau de sebo aí das quermesses, normalmente era um frango assado. Bom, Você lembra do frango assado das quermesses? Ah, não acredita. As quermesses normalmente eram frango assado. não lembro. Essa fase minha era mais urbana, assim. Então tinha, tipo assim, você ganhava um vale, porque a festa do dia você comprava o crédito pra você comprar fichinha, né? Pra você comprar na barraquinha. Então, as que eu frequentei mais. Então, assim, você ia lá e pegava, tinha vindo não sei quantas fichinhas pra você consumir. Mas o meu pai ensinava que o macete do pau de sebo era você deixar mais pro fim da noite, justamente pra alguém tirar o sebo ali, e a hora que você fosse... Já tava no finalmente ali do sebo. Tava no finalmente, você já conseguia. Cara, que delícia. Temos aqui as coisas que você fez, que você preparou. Vamos falar sobre uma por uma. Mas vamos só dar um panorama geral da mesa, para quem tá acompanhando a gente no podcast, e eu já postei foto em rede social. Temos aqui bolo de milho. Esse é um bolo de milho cremoso. Bolo de milho E cremoso. eu sempre coloco o importante quando a gente pensa na festa junina, é que a gente lembra só dos doces. Sim. E eu trouxe hoje só os doces. Por quê? Porque é um dos principais produtos da festa junina. Mas nós temos também outras ideias, né, na parte salgada. Sim. Só que os doces, eles chamam atenção. E aí, como a gente falou que a pessoa espera chegar nessa data para comer o bastante, eles não se preocupam se vai engordar ou se não vai. Então, época de festa junina, pode comer à vontade. A ideia principal é essa. Gostei disso. Eu vi festa junina o ano inteiro. Eu como à vontade. Bolo de milho. Bolo de milho cremoso. Cremoso. Temos aqui paçoca. A paçoca de rolha, que é um clássico. De rolha. O pé de moleque. Esse pé de moleque, qual que é a diferença dele pro Então, outro? você tem o pé de moleque e o pé de moça. O pé de moleque, tradicionalmente, ele é feito com rapadura. O pé de moça, ele é feito, em vez da rapadura, doce de leite.
Esse é com doce de leite. Então, o nome do podcast, eu vou começar experimentando ele. O que mais que tem aí? Aí nós temos a cocada branca e a cocada escura, ou cocada marrom. Nossa. Outro que não pode faltar, né, nas festas juninas, o curau de milho verde. Por que curau e não mingau? Exatamente. Curau, e aí, no Nordeste, é a canjica. A canjica é o amarelinho que é feito com o caldo, né, do milho. E o arroz doce, que também, para finalizar, tem que ter, toda festa junina tem que ter um arrozinho doce. Hoje eu tô comendo aqui, mas é em nome do podcast, tá? Pra ver se o pé de moleque dele era com doce de leite mesmo. De fato, é com doce de leite, tá? Milho. O milho tá aqui no bolo, no nosso mingau. No mingau. E tem festa junina que vai ter também o milho assado. Tem o milho cozido, o milho pamonha. assado. Exatamente. Por que tanto milho? Pois é, a base da festa junina, né, principalmente quando vem aqui para o Sudeste, milho, mandioca e amendoim. Primeiro, nós estamos entrando na safra do milho. Então, a colheita do milho, né, ela está saindo, então você tem uma grande quantidade de produtos que você pode utilizar com o milho em si. Por isso que o milho, ele é hoje um dos grandes, um dos produtos que aparecem em excesso nas festas juninas, por conta da safra. Cara, engraçado, uma vez um mexicano morou lá em casa e ele não conhecia mingau de milho. E ele conheceu. O menino entrou em êxtase, porque no México come-se muito milho Come-se também. muito milho. Cara, o moleque ficou maluco. Ele ficava assim, meu Deus, tenho que levar mingau de milho para o México. Isso é muito bom, vou comer muito. Ele comia muito mingau de milho. O mingau, você falou que ele é mingau ou curau? Mingau, curau e no Nordeste, canjica. Tá. Mas existe um curau sem ser o do Nordeste ou todo curau é mingau e é a mesma coisa? Então, mesma coisa. A base é o milho batido, peneirado com açúcar e leite, que você leva para o fogo e deixa ele cozinhando até ele chegar na estrutura. O que a gente confunde, e aí por conta de região, é a canjica e o munguzá. O que é a canjica e o munguzá? A mesma coisa, porque munguzá no Nordeste é o nosso milho branco, com amendoim, com coco, que é o que a gente conhece aqui por canjica. Sim. Tá? E no Nordeste, a canjica é esse creme de milho. Mas o mugunzá, que eu já vi em hotel, ele é só o milho cozido com leite. Não necessariamente. Você pode ter ele salgado, você pode ter ele doce. Que é a nossa canjica, que é o milho branco. Ah, tá. Não é o milho amarelo, que é um tipo de milho, né? Normalmente é o milho mais jovem. É o milho branco que faz o munguzá ou a canjica aqui no Sudeste. Eu tenho uma teoria que eles servem isso muito em café da manhã, mas é porque é o seguinte, o americano ensinou pra gente o cereal. Sim. Que é um milho torrado, açucarado, que você come com leite. Então, no Nordeste, eles já estão comendo cereal há muito tempo, é isso? Exatamente. A ideia principal é essa. Só que qual que é a principal diferença do cereal? Ele é processado. Sim. O munguzá, ele não passa por processo nenhum. Ele não é um processo industrializado. Esse cereal de milho americano, ele é industrializado. Não, é industrializado até a morte. Exatamente. Aí tem açúcar em excesso. E é muito bom, mas ele não pode comer todo dia. Exatamente. Engorda, né? Quem nunca? Então o milho é porque é época de colheita. É época da colheita. A mandioca nós temos o ano inteiro. Sim. E o amendoim é um produto tipicamente brasileiro. Né? A gente fala que ele é um produto tipicamente brasileiro, mas ele tem uma influência muito forte dentro da gastronomia, né? do início da colonização ali, porque eu falo, quando a gente pensa nesse início da colonização, a gente tem que entender as 3 principais heranças que a gastronomia ela recebe, que é a cultura indígena, que o indígena ele vem com o ingrediente, o português que vem com as receitas, e os africanos, que vêm com a mão de obra. O processo de preparar as receitas. Então, exemplo, nós temos a cocada. A cocada é um prato literalmente africano.
É um preparo africano. Delicioso. Essa cocada aqui é de quê? Essa é uma cocada só coco e açúcar. Vou comer não E no aí, podcast. aí eu vou contar um segredo, né, que a gente gosta, que aí vem a pegada do sabor brasileiro. Não, ela tá muito fresca. Ela tá fresca, mas o porquê? Leite condensado. O leite condensado, e aí é o gosto do brasileiro. O brasileiro, ele gosta desse sabor do leite condensado. Então você coloca, ela fica muito mais cremosa na boca, ela fica mais saborosa, ela realça mais o sabor do coco por conta do leite condensado. Agora, quer fazer uma cocada, aquela cocada baiana mesmo, tradicional? Calda de açúcar. Faz uma calda de açúcar, coloca o coco ralado na hora, deixa ele cozinhar, tá pronto. Também não tem segredo. Mas peraí, velho. Vamos falar sobre as cocadas. Que é a primeira branca que eu experimentei, tava muito boa. Experimentaria agora em nome do podcast a cocada morena. Eu descobri que o acarajé existe na África, que é o acara. Isso. Né? A cocada tem um parente lá também? Tem um parente. Por quê? Como o litoral, você tem uma quantidade muito grande de coco, e aí o coco ele dá no mundo inteiro, né? Você tem o coco no mundo inteiro, você consegue fazer esse produto. Só que aí vai substituir o açúcar regional. Então, exemplo, na Europa, a utilização do açúcar é mais focado no açúcar de beterraba. O açúcar de cana de açúcar, ele é um açúcar recente. Então você utiliza ele com o açúcar de cana, o açúcar de beterraba. E o de beterraba parece que não adoça tanto. Ele é um pouco mais suave. É uma beterraba específica, uma beterraba branca. Ela não é a beterraba igual a gente está acostumado, a beterraba vermelha. Ela é uma beterraba branca e ela tem uma quantidade, né, de sacarose igual a cana de açúcar. Só que uma quantidade menor. Então ela não adoça tanto quanto o açúcar refinado feito da cana de açúcar. Tá muito bom. Qual que é a diferença da morena pra branca? Apenas o queimar o açúcar ou não. O processo é só esse. Você pode queimar o coco, que aí ela vai ficar um pouco mais escura, mas o ideal é você queimar o caramelo. A calda que você vai iniciar o processo, então o açúcar, você vai caramelizar o açúcar e aí ele vem com o coco para ela dar essa coloração. E na boca foi exatamente isso que você falou. Ela tá um caramelo. Você sente o caramelo. Caramelo com coco. A outra é mas leite você com vê coco. também o leite condensado. Você sente o adocicado do leite condensado. Aparece mais o leite condensado do que o açúcar em si. Esse podcast vai ser muito bom. A Carol, professora, lá do Senac, esteve aqui. Baita podcast, se você quiser ouvir, ouça. Carol sabe muito. Carol é inteligentíssima. Carol, na história da gastronomia, ela é sensacional. E eu ia apertando ela e ela tirando tudo de letra, assim. Falei, Carol, doce de leite, o que é? Ela falou assim, uma conserva. Essa cocada também vem como conserva ou ela vem como doce? Vamos falar que ela pode ser considerada um doce, mas eu afirmo para você que sim, é uma conserva. E aí a gente entra num ponto que é uma briga muito grande. Por que isso? Porque quando a gente fala nos doces mineiros, vem sempre na cabeça da gente o doce de leite, a goiabada, os doces em caldas. E na verdade, os doces em caldas foram doces criados para quê? Para a gente conseguir ter uma durabilidade maior das frutas, das verduras, né, dos legumes. Então você faz um doce de abóbora. Você já viu um doce de abóbora? Eu sempre pergunto isso para meus alunos. Você já viu um doce de abóbora mofar? Um doce em calda mofar? Não mofa. É mesmo. Não mofa. Não estraga. Por quê? Porque eu retirei a água, acrescentei açúcar. Açúcar, ele é um conservante. Então ele vai conservar aquilo ali por muito tempo. Ele vai caramelizar, ele vai cristalizar. Mas se você deixar ele dentro da calda, ele não estraga. Ele vai estragar se você pegou com a colher suja, se foi com uma colher que ela foi... O pessoal tem mania, né? Vou provar, volto com a colher lá pra dentro, né? Isso, final de semana em casa, provou, volta com a colher, aí estraga. Mas caso contrário, um doce em calda ele não estraga. Por quê? Porque é um método de conservação.
que é um método de conservação tradicional dentro da gastronomia, que a gente fala muito do método confitar. A gente escuta muito isso. Vou confitar um frango, vou confitar, né, a famosa carne de lata. Eu ia falar dela agora. Exatamente. A carne de lata é uma confitada. Só que o pessoal acha que o confitar é apenas com gordura. Não, você pode confitar um produto com açúcar. Então, com uma calda de açúcar que você está tirando a água de dentro e acrescentando uma quantidade maior de açúcar. E ali você conserva ela por muito tempo. Eu não sou gordo, eu estou confitado. Vou fazer essa camiseta a partir de agora. A paçoca. Mas antes disso, o amendoim é brasileiro? Não é que o amendoim ele é brasileiro. Existe uma pesquisa, né, dentro da história que o amendoim ele desenvolveu muito bem no Brasil. Então, a mesma coisa da banana. A banana não é brasileira, mas ela tem um desenvolvimento muito bom com o clima brasileiro. Então o amendoim é a mesma coisa. E aí, o amendoim, quando chega à colonização, um dos produtos que foi trago o amendoim. Né? E aí consegue uma produção, né? Tanto que nas cartas dos colonizadores, eles reclamam muito das massas de bolo, que era tudo pesada. Por quê? Porque a gente não tinha, na época da colonização, o trigo no Brasil. Né? E aí eles substituíam por um ingrediente que a gente tinha em abundância aqui no Brasil, a mandioca. Por isso que a broa, né, o bolo de mandioca, o bolo de aipim, ele é extremamente pesado na boca, ele dá uma liga. Por quê? Porque ele não tem aquela leveza que o trigo tem. Qual que é a diferença de broa e de bolo? Boa. Então vamos lá. O bolo... Eu vou comer o bolo aqui por causa disso. O bolo, ele é levinho, ele tem um monte de bolinha dentro, vamos falar assim, ele é mais aerado. Já a broa, ela é um pouco mais maçuda, tá? Então você vê ela mais pesada na boca. Por conta dos ingredientes. Mais grosseira, vamos dizer dessa forma. Ela é um pouco mais pesada na boca. Ela não tem tanta leveza, igual você coloca um bolo. A ideia do bolo qual que é? Você colocar, mastigar e ele desaparecer. A broa não. A broa você tem que mastigar para ela desaparecer. Cara, o bolo tá muito bom. Esse bolo é sensacional, né? O bolo tá muito bom. Esse é muito bom mesmo. Agora, voltando aqui um pouco, a farinha de trigo. Por legislação, a farinha de trigo que a gente usa no Brasil pode ter uma quantidade de outras coisas que não trigo. Sim. Como é que é isso? Então, a nossa legislação ela é aberta, né? Eu sou professor de panificação, então eu falo muito isso quando a gente pensa na nossa farinha de trigo. A nossa farinha de trigo hoje ela é considerada, a gente fala que ela é um blend de farinha. Como assim um blend de farinha? Ela é uma mistura. Tá? Então, a farinha, né, brasileira, a nomenclatura dada nela é tipo 1, tipo 2 e integral. Então, você não tem igual uma farinha panificável, que você tem uma farinha com uma alta concentração de proteína, com uma granulometria baixa, com uma granulometria alta. Você não tem uma farinha que você tem uma quantidade maior de cinza ou uma menor de cinza, que são as impurezas. Então, ela é tipo 1, tipo 2 e integral. Então, esse é o grande ponto que a gente utiliza dentro da panificação. Mas para confeitaria, eu não preciso preocupar com a qualidade da farinha. Por quê? Porque para panificação, eu não preciso do desenvolvimento do glúten. O que é o glúten, né? São as duas proteínas que a gente tem na farinha, que é a gliadina junto com a glutenina, que na hora que elas misturam com umidade mais o batimento mecânico, elas se unem formando, né, aquele véu, que é o que vai me dar elasticidade, vai me dar volume, vai me dar estabilidade, plasticidade. E para confeitaria eu não preciso. Então, uma das coisas que a gente sempre ensina é jamais bata a farinha no liquidificador, na batedeira, na hora que você vai fazer um bolo. Incorpore. Por quê? Porque eu não quero desenvolvimento de proteína, né? Eu não quero o desenvolvimento do glúten. E aí, como eu falei, a nossa farinha é uma farinha fraca de proteína. Mas mesmo assim, ela tem um percentual de proteína. Então, se eu bato, se eu tenho esse trabalho mecânico, eu vou criar o glúten. Um glúten baixo, mas aí meu bolo vai ficar pesado, meu bolo vai ficar elástico, meu bolo não vai ficar legal. Mas então existe o glúten do bem? Porque tá meio demonizado agora o glúten, né? Bem, eu não gosto de falar muito demonizado ou do bem. Tá bom. Eu falo que o glúten
é a modinha do momento. Ah, tá. Então, óbvio, né, que você tem o glúten, você come um pão de sal, isso eu já escutei muito, né, tem pessoas que, eu já escutei isso, assim, não, eu não como, eu só como pão sem glúten. Aí tá, como é que você faz? Não, eu pego o pão francês, corto no meio e tiro o miolo. E acha que o miolo é que vai ter o glúten. Não, o pão inteiro tem o glúten. Só que qual que é o problema do glúten? Primeiro, né, alto índice glicêmico, então ele faz mal. Segundo, a quebra do glúten dentro do organismo da gente. Então, essa quebra, ela acaba que é uma quebra demorada, o que faz você se sentir empanzinado, sentir que tá cheio. Então, é a moda do momento para o pessoal fitness aí, que eu falo que, não gosto de glúten, eu tenho intolerância a glúten. A gente tem que ter um cuidado muito pesado quando se fala em intolerância a glúten. Por quê? Porque quem tem intolerância a glúten, você não pode, exemplo, se a gente estiver numa sala, né, e eu pegar numa vasilha onde eu trabalhei com farinha, a pessoa pode passar mal. Deixa eu ver então, se eu passar mal. Não pode ter contato nenhum, tá? E aí, por conta, né, do glúten, ele ter essa quebra demorada, o pessoal fala que tem intolerância a glúten. Na verdade, não é intolerância. O glúten, na verdade, ele demora mais tempo para desfazer dentro do organismo da gente. Mas, eu sempre coloco que... Você já ouviu falar na feijoada vegana? Já. Você já provou o bacon vegano? Não me lembro. O bacon vegano, ele nada mais é do que o glúten. Você retira o glúten da farinha, então você tem uma massa pegajosa, e aquilo ali, eles agregam sabor de bacon, então a essência de fumaça, e te vende como o bacon vegano. É. eu ando tendo muita intolerância a funk só, o resto eu tenho sido muito tranquilo. Voltando aqui do vegano pro nosso querido cardápio de festa junina. Paçoca. Estamos aqui com a paçoca rolha. Pois é. Experimentarei. Essa paçoca é uma paçoca que ela era, na verdade, ela é feita, então ela vem do termo de paçocar, que é o processo de pilar, então ela é pilada, amassada às mãos, então no pilão você bate o amendoim, e aí ela vem de uma técnica indígena que utilizava a carne moqueada, que é uma carne desidratada, num processo do moquém, que os indígenas, eles que criaram esse processo, que ela é desidratada, e aí eles batiam essa carne junto com a farinha de mandioca. Para um processo, para quê? Para eu conseguir aumentar a vida útil daquele produto. Mas peraí, então paçoca de carne não é só carne amassada com farinha. A carne tem que passar por um processo. Ela tem que ser levemente desidratada. É como se fosse a carne seca. Só que ela vai ser desidratada na fumaça. No Nordeste, a gente conhece pela carne de fumeiro. Ah, sim. A carne de fumeiro, ela nada mais é do que a carne moqueada indígena. Que é uma carne que ela vai passar pelo processo de fumaça até ela desidratar. E aí você aumenta a vida útil do produto. Então, esse é o primeiro ponto. Batida com pimenta. Tem que ter a pimenta. Se não tiver paçoca sem pimenta, e eu te falo porque eu tive numa tribo indígena em Martinho Campos. É porque lá tem uma paçoca famosa na Badia. Ali, exatamente. Eu fui lá para conhecer e eles me apresentaram a paçoca e foi uma das coisas que eles falaram. Se não tiver pimenta, não é paçoca de Martim Campos. Olha. E aí a ideia é pimenta, a carne moqueada, né, e a farinha de mandioca, que fica sensacional. Que, na verdade, isso é um processo onde você andava ali, principalmente para o transporte nas mulas, né, de uma viagem para outra, eram uns produtos que você tem dentro da matula do sertanejo, do tropeiro. Por quê? Porque são produtos que você pode viajar sem desperdiçar. Paçoca, que era a farinha de mandioca, a carne seca e a rapadura. A rapadura ela vai dar energia. Como o amendoim ele é um produto que era colhido e que conseguia com mais facilidade, eles fizeram esse mesmo processo junto com a farinha de mandioca. Então é o amendoim com a farinha de mandioca. E aí vem as variações. Aí depois acrescentou o amendoim com açúcar e sal.
que você pode ver que a paçoca, toda paçoca de rolha, você sente o salzinho no final. Eu tenho um colega de programa que fala que pra ele paçoca não é doce porque leva sal. Que leva sal. Eu acho esse cara um picareta. Um abraço, Padreco, Marquinhos Baiano. Ele fala que paçoca pra ele não é doce. Mas por que ela virou paçoca de rolha? Então, para transporte também. Para facilitar o consumo. Por quê? Porque para a paçoca, qual que é a forma correta de comer a paçoca? Você pega ali no pilão e manda para dentro. É o comer, a capitão. Sim, é paçoca de sal. De sal. Você bota a mão você na bota cuia na ali mão e manda pra dentro. Tem até a técnica, que você dá um tapa com a mão e eu com a outra. Exatamente. E aí acaba complicando, né? A paçoca de rolha é mais fácil. E o ponto da paçoca de rolha, qual que é? É o bater para que o amendoim comece a liberar os óleos essenciais, então a gordura, e aí ela forme. Então ela vai formar, mas se você apertar, ela desfaz muito fácil. Ele é um produto que ele é prensado apenas para a gente travar por conta da gordura, mas se você apertar, ela desfaz todinha na mão. Então você pode usar a paçoca de várias formas. Então hoje você tem a paçoca de rolha, você tem a paçoca quadrada, você tem a farinha de paçoca. Pessoal de sorveteria. Sim. Não só sorveteria. Minha mãe foi fazer uma canjica esses dias lá em casa. Ela achou muito melhor comprar farinha de paçoca. A paçoca. Porque muito mais jogo. Facilitou a vida dela. Mas aí, pra canjica em si, qual que é o mais gostoso? É você pegar o milho, o amendoim e bater ele no liquidificador. Por quê? Porque ele vai aumentar a quantidade de gordura e aí vai dar mais sabor na canjica. Mas tem gente que faz. Eu já vi muitas pessoas pegando a paçoca, esfregando, né? Quebrando ela no meio da paçoca. Porque tem muita gente. Eu não gosto de amendoim. E aí vai servir a canjica, coloca no potinho, vem com a paçoca do lado. Joga a paçoca em cima, mistura, tá pronto. Por quê? Porque a canjica você pode fazer ela tanto com coco como com amendoim. Ou os dois. Ou com açúcar queimado, ou com açúcar não queimado. Isso vai depender do gosto de cada um. A canjica merece um podcast só dela. Eu te falo, tá? Eu lembro das minhas avós. Minha avó, ela fazia, né? Minha avó materna, ela fazia uma canjica com açúcar queimado. Minha avó paterna fazia um com açúcar não queimado e com muito amendoim. Ela não usava coco. Sensacional. E eu falo que essa comida afetiva é a mais gostosa. Esse lance da comida afetiva, não vou falar que é polêmico, né? Mas assim, o que é afetivo para um pode não ser para outro. Pode não ser para outro. Então é passivo de disputa. O pé de moleque, por que ele tem esse nome? Boa. Então, o pé de moleque... A história conta que ele era feito pelas baianas, né, nos tabuleiros das baianas, e aí, na hora, os meninos, eles passando e elas vendendo, eles pegavam, roubavam aquele pé de moleque, e aí elas gritavam para eles, pé de moleque. Em vez do pé de moleque, pé de moleque. Em vez de roubar, pede moleque. E aí esse do pé de moleque se transformou no pé de moleque. Por conta disso. Então, as crianças, elas roubavam aquele doce de amendoim com rapadura, tradicionalmente ele é feito com rapadura, e aí os meninos saíram correndo, em vez dela ir atrás, não, ela gritava falando para esses garotos pedirem o doce. E aí ficou o pé de moleque. Olha só. E eu achava que o Geraldo Magela tinha descobrido o pêssego. Beijo, cego, te amo. Que caiu no pé dele e falou, pé cego. Mas o pé de moleque já era no formatado? Ele já era uma unidade ou era uma quantia, tipo assim, pega uma colherada? Como é que era? É igual o quebra-queixo. Sim. O que é o quebra-queixo? É um pé de moleque, só que não com amendoim, usa o coco. Uhum. E aí você faz um caramelo mais puxado, tá? E aí pode usar a base da rapadura, e aí você vai nas colheradas. A ideia do pé de moleque era essa. Então, a rapadura mais puxada, então deixa ela secar mais, junto com o amendoim triturado. Não um amendoim em pedaço, igual o amendoim inteiro, igual a gente está acostumado. Uhum. Tá? E aí ele vinha nas colheradas. E elas já tiravam ali aquelas colheradas, já deixam eles montados
para a venda do produto. Por isso as crianças, elas pegavam aquele ali e saíam correndo. É umas histórias... Cara, você destruiu minha infância agora. Quer dizer que pé de moleque é pro cara pedir, não tem nada a ver com não tem o pé do tal. moleque, não. É o Deus, pé de moleque. Como eu sou burro. Mingau tem alguma coisa do nome assim também, não? Não, mingau é por conta da textura dele. Então, você pode ver que você tem um mingau, o curau, que aqui a gente chama, mas é por conta da textura. Então, aquele mingau de amido, aquele mingau que a mãe da gente fazia criança, né? Aquela textura cremosa. Isso é a textura do mingau. Então, esse era o processo, você vai colocar, tanto que você tem hoje o angu de milho verde. O que é o angu de milho verde? É a mesma coisa do mingau, sem o açúcar. E não coloca canela. Cara, minha cabeça vai bugar até o fim do episódio. Para que isso aconteça da maneira correta, tem um quentão aqui. Tem um quentão. Vamos nos servir de quentão. Pois é. Esse daí eu fiz um quentão tradicional. É aquele quentão à base açúcar caramelizado. Cara, deixa você servir aí. Vou colocar os copos aí, você serve, porque garrafa térmica dos outros, eu tenho medo de mexer. Dá errado. Ó. Olha, tá quentão mesmo, hein? Só um pouquinho, só um pouquinho, Só um pouquinho. Meio litro. Quentão não pode ser forte demais. Então... nossa. Quentão brinda, né? Lógico, Você todo brinda café com tudo. Eu brindo também. Também, você tem que brindar com tudo. E esse daqui, normalmente o pessoal cara, só eu não usa... gosto de quentão, mas seu quentão tá muito cheiroso. Esse daí o pessoal usa muito gengibre. Uma coisa que eu gosto no quentão, que dá um tchan no quentão, é o uso da maçã. Que o pessoal usa no vinho quente. E aí eu uso ele na base do quentão. Gostou? Deixa eu ver. Puta, chefe, eu te odeio. Descobri um quentão bom. Tá bom, viu? Não tá forte na cachaça. Não, tá uma delícia, cara. Tá suave. E vocês usam uma cachaçinha branca aqui. Cachaçinha branca. Pra quentão tem que ser cachaçinha branca. Engraçado, você falou da cachaça, você falou de Martim Campos, da paçoca. Eu não sei que cachaça que você usou, mas a referência do sensorial dessa mistura toda aqui pra mim foi uma coisa tipo uma farrista. Mas lá, farrista é uma cachaça de melado. Ela é de melado? Ela é de melado. Ela não é uma cachaça de garapa. Assim como a cristalina do Picão? A cristalina do Picão. Ela é uma... A região de Martim Campos, o foco deles é a cachaça de melado. Gente, que quentão bom. Peraí, fala a receita desse quentão de novo, por favor. Açúcar, leva pro fogo, deixa ele caramelizar. Então deixa ele derreter, igual fazer caldo de pudim. Caramelizou, eu acrescento raspas de limão. Limão Tahiti mesmo, porque é limão verde. Acrescento água, deixo ela levantar a fervura, aí eu coloco a maçã que você tiver. Eu só não gosto da verde por conta da acidez, mas a maçã vermelha, cravo, canela, um toquezinho de cardamomo, e aí eu finalizo ele com gengibre. E um pouco de gengibre, para não ficar forte demais. Porque eu falo que o quentão, o gengibre, ele acaba mascarando. Levantou fervura, dissolveu tudo, tá pronto. Aí, a cachaça já tá aí? Não, aí que vem o segredo. Eu não coloco a cachaça para ferver, eu coloco a cachaça à parte. Para ela, mesmo ela sendo volátil, né? Aí a cachaça ela chega numa certa temperatura, ela evapora, eu deixo ela para colocar no final. Então o que eu faço? Na hora que eu fui colocar, eu coloquei a cachaça, vim com a calda quente por cima. Apenas isso. Mais nada. Nunca tem bom. Bom, não é? Peraí, mas então você coloca a cachaça, você bota num vasilhame à parte? À parte. Então, exemplo, você vai servir, coloca a cachaça no copo. Cara, tu toma aqui de guti-guti, sem brincadeira. Coloca a cachaça no copo, vem com o caldo quente. Pra você sentir também o gosto da cachaça. Eu gosto... porque a cachaça tá aqui. Você sente ela mas tá ela aqui. Não tá com aquele teor alcoólico lá em cima. Não, e ele não tá tendo um negócio que os quentão que eu normalmente tem, que é aquela canela muito forte, ou um gengibre muito forte. Ou então ele dá não sei se é um fenóico, o que é, uma coisa muito que me incomoda. Mas aí são as especiarias.
Tá. Eu sempre coloco isso, por quê? Porque as especiarias, a gente tem que saber trabalhar com elas. E aí eu vejo que o pessoal hoje acaba esquecendo disso. Então, exemplo, o curau, ou o arroz doce, ou até mesmo a canjica. Trabalha demais com canela. Aí você vai comer a canjica, tem gosto só de canela. Você não sente o gosto do amendoim, você não sente o gosto do coco. Você vai comer o curau, só tem gosto de canela. Principalmente quando o pessoal usa canela em pau. Por isso que a gente sempre fala que para servir, deixa a canela em pó do lado, porque você vai colocar se você gosta. Então a sua canela aqui é um pouquinho também dela moída. Um pouquinho, e eu coloco ela moída. Então assim, exemplo, canela me incomoda também litro, no quentão. Aqui eu fiz 1 litro de água. Eu coloquei meia colher de café de canela em pó. Um pontinho de nada. Cara, eu vou fazer esse quentão só pra depois. ele não dar essa força, essa potência da canela. Porque ele fica aromático. Ele fica aromático. É o primeiro quentão que eu tomo que eu falo, olha... Porque normalmente ele é aquele gostão e a canela ali no meio. No meio sangria, ela aparece, né? Aparece a canela, aparece o cravo. Não, e o seu quentão tá até puxando mais pra quem tá só ouvindo a gente. O quentão eu diria que tá um tom mais dourado, assim. Se você fosse ter cerveja, eu diria quase que era uma golden. Talvez uma Weiss que não é filtrada, né? Ela tá num dourado, não tá amarelão. Não tá aquele amarelão. E não tá âmbar também, né? Ele tá um dourado bonito. Da onde que vem o quentão? Então, o quentão, ele é um preparo para esquentar na época de frio. E aí, tradicionalmente, aqui no Brasil, a gente utiliza a cachaça. Então, o quentão a gente pode falar que é uma base da culinária, né, da preparação europeia. Então, os portugueses, eles chegaram, né, com a colonização, eles começaram a fazer essa mistura do açúcar com especiarias e colocaram bebida alcoólica. Aqui em Minas Gerais, a gente tem nossa cachaça e a gente colocou a cachaça para valorizar o nosso produto. O nosso produto hoje, né, eu falo, uma cachaça de boa qualidade. Porque eu vejo muita gente também fazendo o quentão usando uma cachaça de média, de baixa qualidade. Não, eu sempre falo, serve para você beber, serve para você vender. Se você vai beber aquele produto, serve para você vender. Tá? Então, a origem do quentão em si, ela é aqui do Brasil, mas na introdução da cachaça, que também entra naquilo que a gente falou das adaptações. Então, em Portugal, eles já faziam uma bebida aromática, tá? E aí eles acrescentavam bebida alcoólica, normalmente o rum, que é uma aguardente também de cana, né? É uma aguardente também de cana, só que o rum ele vem do melaço, né? Uhum. E aí você tem esse processo, e aí eles acrescentam, aqui em Minas a gente coloca a cachaça em si. Então é um produto, eu falo que o quentão, ele é um produto, uma criação brasileira. É nosso. Cara, você me chamou a atenção pro negócio aqui agora. Véi, esse quentão, vocês que estão vendo esse podcast, não tô zoando, esse quentão tá bom. Eu não gosto de quentão. Esse quentão aqui eu vou tentar fazer em casa. Mas daria pra gente fazer um quentão não alcoólico? Dá. Mesma coisa. Eu vou diluir com o quê? Chá de erva cidreira? Você vai fazer a mesma base, apenas com água. O que é o quentão? É uma água aromatizada, com aí os aromatizantes que você quiser, junto com o açúcar e uma bebida alcoólica. Então, o nosso serviço de bordo está operante? Me dá um joia aí. Vê com as meninas se tem uma água tônica aí. Se tiver, pede para trazer, por favor. Uma água tônica e um copinho para nós. Você pode fazer um drink. Não, nós vamos fazer água. Se tiver água tônica aqui, nós vamos fazer agora. Eu faço Existia uma empresa antigamente que tinha uma bala de cachaça. Tem ainda aí quentão? Tem aqui. Não, fechou. Então o quentão e o quentão no imbecil, água tônica e o copo. Véi, esse trem é bom. Você lembra uma bala de cachaça que tinha aqui? Sim. Uma bala, sim. Parecia uma gominha, uma balinha de goma. Ela vinha tipo, a embalagem dela, pra quem tá vendo, era tipo uma embalagem de gengibre, da bala de gengibre, né? Isso. Ou seja, ela é mais ou menos do tamanho de um terço de uma caneta Bic, daquela grossura, mais ou menos. Aquela bala de cachaça, eu faço a bala de quentão. É a mesma coisa, só que aí eu vou colocar a cachaça, gelatina, ou gar, né, goma aguá, que é a gelatina, essa gelatina que a gente conhece, o agar-agar, tá?
põe pra gelar, você vai ter gelatina. E aí depois você põe ela pra secar no amido de milho. Então dá pra fazer gelatina de quentão. Ué. Época de festa junina, Tem água você pode brincar aí com o que você quiser. Obrigado, Renato. Gente, então a partir de agora o podcast Tomei Gosto tá entrando para a história do Brasil, da gastronomia. Nós vamos fazer um drink. Peraí, deixa eu... Não, mas tem que ser aqui para o pessoal ver. Então temos aqui um pouco de quentão. Vamos colocar água tônica. E por cima, um pouquinho de quentão. Só para Põe mais um a gente pouquinho. ter quentão com quentão. Põe mais um pouquinho de quentão. Velho. Isso aqui, na minha cabeça, você tá pedindo uma folhinha de hortelã. Ó, pode colocar uma folhinha de hortelã, gelo, pronto. Vai ser quase um morrito de quentão. Ué. Conrado, nós vamos inventar um drink de festa junina. Peraí, você quer também ou deixa só pra mim? Não, então eu vou provar também. Não, coloca aí, faz aí. Então vamos lá. Cara, nós estamos entrando pra história. Que isso, bicho? Nossa, sério, esse tempo vai ficar o crime. Vai ficar. Noia, o mel. Vamos Não, e ver. o seu ficou parecendo uma cerveja, cara. Ficou bonito, ó. Olha, o seu tá parecendo a cerveja do Harry Potter, a Butterbeer. Ele ficou, pra quem tá no rádio, ele tá parecendo um suco de abacaxi com gás, assim, no visual, né? O meu. O seu ficou um pouco diferente. O seu deve estar mais concentrado, que o meu tá mais ralo. Ficou bom, tá? Ó. Nasce uma estrela. Já pensei que num gelinho a ideia do hortelã vai ser Ou sensacional. gelo, hortelã ou limão. Sabe o que ficaria bom também? Ah. Aquele cubo de água de coco. Também. Também. Mas eu tô querendo que o limão e o gelo, ou hortelã, vai dar uma morritada nele, assim. Boa. Cara, criamos um drink, hein? Vamos Gostei. batizar ele depois, Vamos batizar, hein? Esse vai ser o quentão... Tomei quentão. Esse é o nome? Sugestivo, né? Não, melhor não. Vamos arrumar outro nome. Não, mas muito bom. Gosto do quentão. Quentão gasoso. Muito bom, hein? Você tem que pesquisar aí com os nossos amigos bartenders. Sim. Quem sabe? Não, o Conrado vai receber esse vídeo. Então, Sim, pronto. claro. Conrado Salazar, você tá intimado a ver isso aqui? Beijo do seu coração. Não, e com a água tônica ficou muito bom. Ficou, velho. Não, o gelinho, eu não sei se agora eu tô viajando, se é o limão ou se é uma erva cidreira. Não sei o que acho que é. que o limão. Você acha que é o limão? Eu acho que o limão. Nó, gelinho aqui, limão. Cara, é o crime isso aqui. Não, e dá pra fazer ele de 2 estágios, Dá. assim, né, se você for servir. Dá pra você brincar. Faz o quentão em cima, água embaixo, limão. Não, e até mesmo com a ideia do moscomule, a espuminha de gengibre. Não, mas mas é gengibre. É. Porque tem gengibre no quentão. Mas você pode finalizar com a espuminha de gengibre. A sociedade vai e volta na espuma de gengibre. É. O povo Que gosta, coisa, né? Gosta, The trend is your friend. Exato. Ensinam. Que Mas maravilha, ficou... velho. Isso aqui ficou crime. Ó, o que é a vida? Você faz um podcast pra falar de história de comida de festa junina, a sua mente alcoólica desenvolve na hora um drink com água tônica E quentão. Então vocês estão vendo isso. Obrigado, mundo, por existir. Pera aí. Não, mas ficou muito bom mesmo. Cara, isso aqui tá o crime. Arroz doce. Tem quem ame, tem quem deteste. Eu vou experimentar o seu arroz doce, porque eu não sou do arroz doce. Pois é, o arroz doce é a mesma coisa. Tá? Eu brinco que o arroz doce é igual o coentro dentro da gastronomia. Você ama, você detesta. Por quê? Porque a nossa cultura, e aí a cultura do brasileiro, é comer o arroz na refeição, não na sobremesa. Então, é um arroz, você vai ver que ele é bem suave, ele não tem muito sabor marcante, mas é aquele, ou você gosta ou você não gosta. Aí você vai ver, aí eu te pergunto, você não gosta, você não é adepto a ele por quê? Textura? Cara, O que te incomoda no arroz doce? o seu tá muito gostoso. Mas eu vou usar agora o advogado que habita na minha pessoa. Pra mim, cara, isso tinha que estar no Código Penal. Batata doce e arroz doce. Quantas vezes que eu fui enganado na minha casa, que eu fui com a mão quente na batata e peguei e era batata doce. Eu talvez até coma alguma coisa com batata doce hoje em dia, mas eu tenho raiva dela. Mas você já comeu o marrom glacê? Brasileiro. Não sei, acho que não. O marrom glacê é o que a gente chama de doce, o doce mais doce, que é o doce de batata doce. Ah, doce de batata doce é marrom glacê? Aqui no Brasil é marrom glacê. Na Europa, o doce de batata doce é o doce de castanha portuguesa. Que é outra coisa.
Mas aqui no Brasil, o marrom glacê é o doce de batata doce. Delicioso também. Cara, o seu arroz doce tá muito bom, mas tá ótimo. Comer aqui tá muito legal. Da onde que vem isso? Então, ele é um produto, ele é um preparo indiano. Então existe uma briga, né, da origem do arroz doce, mas todas as pesquisas mostram que ele é... Pode... Ó. Tô vendo, não, eu vou querer diluir um pouco mais, porque eu quero achar a medida certa. A medida certa. Então ele é um produto, tá, indiano, e que, pelo consumo intenso de arroz no Brasil, e no Brasil ele é um dos grandes produtores de arroz também, e um dos grandes consumidores de arroz, agrega o arroz doce nas receitas. E o arroz doce não é utilizado apenas nas festas juninas. O arroz doce ele é uma sobremesa tradicional de domingo. Mas nas festas juninas ele aparece, né, entrando como uma outra opção para esquentar. Tanto que você pode comer o arroz doce quente ou frio. Então a história em si do arroz doce é essa. Mas o arroz doce é mais uma das coisas que está muito em contato com o nosso querido leite condensado. Leite condensado. Né? Que é amado pelos brasileiros e alguns europeus torcem o nariz. Nem né? conhece. Eu falo que o leite condensado ele é um produto literalmente novo na Europa. Tem europeu que não sabe o que é leite condensado. Tanto que se você for pensar dentro da confeitaria clássica, a própria confeitaria clássica não utiliza leite condensado. A gente usa aqui no Brasil. Por quê? Porque o nosso gosto, né, o nosso paladar é um paladar infantil. A gente gosta de uma sobremesa extremamente doce. Esse é um ponto extremamente importante aí, quando a gente pensa na nossa doçaria. Repara pra você ver, todos os doces brasileiros, açúcar em excesso. Mas engraçado, eu recebi aqui no podcast o Luca Lenzi, da Migarba. Ele é mestre sorveteiro. Mestre sorveteiro. Melhor sorveteria. Sensacional, né? Sensacional. Eles têm um sorvete lá que é o nome do mestre sorveteiro, que eu não vou lembrar, Giovanni alguma coisa, que ele é iogurte, maracujá, Nutella de pistache. E é fantástico. É dos... Eu provei um deles lá de café, se eu não me engano, é no café da Mantiqueira, com caramelo salgado, que foi uma das melhores coisas que eu provei na minha vida. É uma coisa de louco. Mas o Luca Lenzi teve aqui e me falou que o sorvete italiano leva mais açúcar do que o brasileiro. Mas o nosso, né, ele é aerado. Ele tem mais ar. Não, mas aí, desculpa te interromper, mas assim, o que ele me explicou é que a própria receita do gelato, o brasileiro, o gelato da Itália acaba levando um pouco mais de açúcar. E eles toleram mais o doce lá, não sei. Mas eu acredito, né, que aí vem... a gente é muito do paladar, né? Eu dou sempre o exemplo do chocolate. Uhum. O chocolate hoje mais consumido no Brasil é o chocolate ao leite. E aí eu vou te dar uma, você vai parar pra pensar. Você, mestre cervejeiro. Vamos pensar o seguinte. Sommelier de cerveja. Sommelier de cerveja. Mas qual que é a cerveja hoje mais consumida no Brasil? Não, no mundo. É a American Light Lager, né? Nós vamos chamar de Pilsen, né? Mas enfim, mas é uma cerveja mais vários motivos ela é mais consumida. Mais simples, mas se você for pensar, né? Quando entrou a onda das cervejas artesanais, muita gente virou a cara. Né? O café artesanal, o café especial. Hoje você vira para uma pessoa e fala assim, toma um café sem açúcar, a pessoa fala assim, não, tem que tomar café com açúcar. Eu falo isso para minha avó. Outro dia eu fui levar um café especial para minha avó, fui fazer, a água não pode ferver, coloca do jeito correto. Ela falou, o que é isso? Não, tem que colocar o pó junto, a água tem que ferver, tem que colocar o açúcar, tem que ser açúcar cristal, não pode ser o açúcar refinado, porque o açúcar cristal ele dá um retrogosto. Então é uma cultura nossa, né, de um produto ainda que a gente, graças a Deus, eu falo que graças a Deus a gente está começando a aprender, né, sobre uma sobremesa com pouca quantidade de açúcar, né, um café de qualidade, uma cachaça de qualidade, né, então a gente ainda tem um preconceito, uma cerveja
bem estruturada. Sim, bem feita. Bem feita. Né? Seja ela qual for. Eu lembro que eu tinha um restaurante ali no Santo Antônio e ali era uma Qual que era o região, seu? chamava Alquimia. Será que eu já fui lá? Era um restaurante que eu falo que era só assim, pessoal mais antigo, né? Só de uma cerveja única. Quando eu entrei, eu era o segundo gastropub de Belo Horizonte. Então tinha o Café Viena, com aquela tanto de opção de caixa de cerveja, e eu entrei com um monte de opção de cerveja também. Você era na Cristina? Não, na Leopoldina. Leopoldina, Alquimia. Tá vindo aqui. Era lá embaixo, perto da Vaquinha. Ah, tá, do lado direito. Do lado direito, isso. Tá. E aí a gente tinha um monte de qualidades de cerveja, mas só vendia a cerveja comercial nacional. Por quê? Porque o público que ia ali era um público que só queria tomar cerveja comum, simples, comercial. O que é um gastropub? Então, eu tinha, primeiro, né? Eu tinha uma pegada de uma comida diferenciada. Então, eu tinha uns petiscos, algumas carnes diferenciadas, uma música bem legal, e aí a gente tinha a cervejaria, né? As cervejas em si. Então, eu tinha na época, se eu não me engano, eu tinha mais de 80 rótulos de cerveja. Isso quase não existe mais hoje. Não existe. Isso é raríssimo. Não existe. Tanto que eu falo que quem foi o grande precursor disso aqui em Minas foi o Café Viena. Ele tinha 200 e tantos rótulos. No cardápio. Só que ficava inviável. Né? Eu lembro que eu tinha uma cerveja lá, que era uma cerveja belga, que na época ela custava assim, R$130 uma garrafa. Então quem vai ali para tomar uma garrafa dessa, vai para degustar, ele quer curtir, né? Infelizmente, na época, eu estava numa região, um pessoal mais velho, o pessoal que quer tomar de guti-guti. Quer volume, não quer qualidade. Mas engraçado, esse lance das cartas extensas de cerveja também, isso teve um boom, agora secou um pouco. Na própria Bélgica mesmo, eu fui em um lugar que tinha milhares de cervejas e tal, que você pedia ali, não aparecia não. Mas enfim, tem as redes que estão aí pra isso. Queridíssimo chefe Renato, por que você não gosta de ser chamado de chefe? Você é chefe ou não é? Então, eu sou cozinheiro. Eu falo que eu sou cozinheiro, chefe, beleza, eu acho que a nomenclatura, ela tem que existir. Né? Mas a gente é cozinheiro. Eu acho que tem muito chefe hoje para pouco restaurante. Então, o chefe é aquele que tem uma cozinha, que tem um restaurante, que tem uma equipe por trás. Tá? E aí hoje eu falo muito isso no próprio curso, né, na graduação, que o sonho do aluno é sair um chefe de cozinha. E para sair um chefe de cozinha não é só uma formação. Você vai ter que ter uma bagagem e outra, uma equipe para coordenar. Aí sim você pode ser chamado de chefe. Né? Eu gosto de sou chamado de cozinheiro, porque é a minha profissão. Eu sou um cozinheiro. Eu gosto de pôr a mão na massa, eu gosto de fazer uma comida simples. Entro na comida sofisticada, alta gastronomia, eu sou contra essa nomenclatura, alta e baixa gastronomia. Né? Eu acho que gastronomia é gastronomia, mas é uma nomenclatura que é dada da mesma forma do chefe. Então eu sempre coloco isso, eu sou um cozinheiro. Gosto de ser tratado como um cozinheiro. Tá? Chefe tem muito aí no mercado. Mas eu falo sempre isso, por conta dessa nomenclatura, né, dessa valorização que a gastronomia pegou. Eu lembro na época que eu comecei, né, eu tenho pouco tempo de cozinha, eu falo que eu tô já na hora de aposentar, eu já tô com 36 anos de cozinha. Tá doido. Então eu já tô cansado já, né? Eu lembro quando eu comecei não tinha esse glamour todo igual a gente tem hoje. Eu lembro meu pai não aceitava falar que eu era cozinheiro. Meu pai, ele falava, ele é vendedor. Por quê? Porque cozinheiro não era uma coisa valorizada. Hoje tá na moda. Hoje virou moda, todo mundo quer ser cozinheiro, né? Chefe. Antigamente era modelo, aí veio o Big Brother, virou DJ, aí agora tem influencer. Mas já tivemos a moda já dos chefes. Não, mas acho que a moda do chefe é que tá até hoje. Não, tá mudando, mudando. Mas isso por conta da quantidade de programas, né, que mostram uma realidade que não existe.
Eu falo muito isso. Por quê? Porque é uma realidade, né, que a gente não vê tudo isso dentro de uma cozinha. Cozinha é cansativo, é pesado, não é fácil, né? Mão de obra hoje, o grande gargalo dentro da gastronomia hoje é a mão de obra. Primeiro, eu falo que eu já tive dos dois lados. Então, eu já fui um empregado, já fui um empregador, né? A gente tem um grande ponto importante hoje que o salário é baixo. Mas o salário é baixo, mas a gente não consegue, o empregador ele não consegue também aumentar esse salário. Então a gente tem muita dificuldade aí hoje dentro do mercado gastronômico. Mas a gente está lutando, a gente vai vencer, se Deus quiser, isso vai mudar ainda. Mas aqui, já que você falou disso aí, vamos entrar nessa seara que eu gostei. A realidade que não condiz, você fala do MasterChef da vida? Exatamente. Por que não condiz com a realidade? Porque aquilo ali nunca foi verdade. É que vai trabalhar com o tempo. Beleza, a gente trabalha com o tempo, mas é muito florido. E dentro da gastronomia isso não existe. Você vai ter problema de faltar um insumo, você vai ter problema... Eu faço umas provas na faculdade que os meninos têm hora que eles querem me matar. Eu falo que eu sou o professor que todo mundo quer me matar, mas eu gosto de inventar moda. Eu sou o que invento moda. Então o que eu faço? Está produzindo, eles começaram a produzir. Eu dou um tempo. Não tem 1 hora e meia. No meio da produção, eu desligo o gás. Então acabou o gás. E aí, você vai parar uma produção? Se o seu gás acabou? Se você não tem programado o gás para ser entregue, você vai ter que se virar com o que você tem. Então vai trabalhar com forno elétrico, vai trabalhar outros métodos de cocção. Então mexer com a criatividade. Eu vejo que hoje a gente não quer sair da caixinha. A gente nunca pensa em sair da caixinha. A gente quer sempre entrar na nossa zona de conforto ali, ficar nela e é muito mais fácil. Óbvio, mas isso é uma das ações que eu faço, o desligo o gás. Eu já fiz uma ação que eu apaguei a luz. Todo mundo ia cozinhar no escuro. E aí? Você vai cozinhar com quem você gosta, você vai cozinhar com quem você não gosta. Então eu já juntei uma dupla e eu amarrei a mão um do outro, né? Que você tinha que usar a mão esquerda de uma mão direita do outro. Então era uma única pessoa... Picar cebola, nem cortou o dedo. Mas aí que tá. Mas isso não acontece. Não acontece. Mas você tem que entender que você está trabalhando em equipe. Então é uma forma de trabalhar em equipe. Você está no meio de um preparo, você sai daquela praça e vai para outra praça. Isso pode acontecer dentro de um restaurante. E hoje um grande ponto que eu falo, que é um gargalo, o pessoal não quer lavar vasilha. E a gente tem que lembrar que quem está querendo entrar na área de gastronomia, você vai trabalhar final de semana, você vai trabalhar de noite, tá? Você tem que começar. Não adianta querer começar, porque eu escuto muito isso, né? Eu já escutei de aluno, eu vou formar em gastronomia, vou sair do curso ganhando 20 mil reais, igual o Alex Atala. Ele ganha mais que isso, né? Mas isso, eu falei assim, mas quantos Alex Atala... né? 20 reais é 20 mil grana. Mas eu já escutei. Eu falei assim, quantos Alex Atala você conhece no mercado? Então, não é ser um Alex Atala. Você pode ser a pessoa que vai ser o que é. Hoje nós temos grandes nomes da gastronomia, vamos falar de Minas, no mercado. E pessoas que começaram de baixo. Eu falo que hoje uma das grandes referências aqui em Minas é o Ivo Faria. Quem conhece a história do Ivo, o Ivo começou de baixo, né? O Ivo ele lavou muita vasilha, mas hoje ninguém quer lavar vasilha, ninguém quer trabalhar final de semana, chega às 11 horas da noite, que é uma briga que eu tenho em Belo Horizonte. Cidade dos bares. Né? Eu falo muito isso, eu saio da faculdade 10h40, eu quero comer alguma coisa, se eu chego 11 horas no restaurante, o garçom chega assim, estamos fechando a cozinha. Nós estamos numa cidade que é a cidade dos bares. Beleza, eu entendo também o outro lado, mas aí você fica preso em alguns estabelecimentos que trabalham 24 horas. E aí você não sai da caixinha. O cardápio é o mesmo, aquela coisa é a mesma. Esse é um grande ponto. A gente tem que pensar muito nisso hoje, para a gente conseguir transformar a gastronomia num ponto que a gente quer. Mas agora eu tô entendendo, então, que você falou que o MasterChef da vida é real. Você tem uma cozinha que tem tudo, você escolhe os insumos e você faz só aquilo que você quer. Você faz aquilo que você quer.
Ué. Entendi. E não é dessa forma. Tá? Você pode ter 1 milhão de problemas. E acontece. Isso vai acontecer. Isso não tem como. E coisa básica. Ok, a gente é treinado hoje para tentar se organizar. Então, dentro da gastronomia, uma das coisas que a gente aprende muito é o tal do mise en place. Sim. O que é o mise en place? É a organização dos ingredientes, da praça, de tudo, para você chegar e finalizar. E aí, qual que é a ideia de um almoço de domingo? É você curtir. E aí você chega para fazer um almoço de domingo, no meio da preparação, esqueci o macarrão. Você tem que sair para comprar o macarrão. Esqueci a cebola. Mas por quê? Porque não se organizou. E eu vejo que hoje falta muito essa organização ainda. E é uma coisa que a gente bate muito em cima, né, de se organizar. Cozinha tem que ser organizada em todos os sentidos. Fantástico. Você faz a curadoria de um festival de igarapé? Pois é. É um festival que eu falo que é um dos festivais mais gostosos do Brasil. Por quê? Porque ele é feito pelas doninhas da cidade. Jovens. A minha menina mais nova tem 68, a mais velha tem 93. Eita. E elas vão para um evento, elas vão pra rua, né? Em 4 dias elas atendem 80, 90, 100 mil pessoas. E é só comida raiz. Não tem nada de comida sofisticada. Então é aquela galinha caipira, aquele frango com cansação, com hora pronobis, costelinha, mexidão, comida de verdade. Aquela comida de quintal mesmo, a comida de domingo, né? Aquele famoso almoço de domingo ou o almoço de casamento, que era o tutu de feijão, o macarrão, o arrozinho e o lombo assado. É um festival sensacional, é um festival delicioso que mostra um pouco das nossas raízes. Porque eu falo que a gastronomia, e eu agradeço muito, eu tô dentro dela e eu vivo ela. E eu agradeço muito, por quê? Porque a gastronomia, ela tomou um rumo um foguete, ela não volta mais. Só que a gente tem que lembrar da onde a gente saiu. A gente saiu daquele panelão, né, da galinhada, da cozinha, da mãe, da avó. E eu tenho certeza que todo mundo que gosta de cozinhar teve a referência da mãe, da avó, que é a história da nossa cozinha. E esse festival, ele é delicioso. É um festival que chama Igarapé Sabor, é delicioso, mas vale a pena a visita. Quando que é o festival? De 4 a 7 de julho. Ué, então já estamos tá na beirada já dele, estamos né? na semana. Coisa linda. Chefe, seguinte, eu quero agradecer a sua presença. Você está ganhando aqui um boné do Tomei Gosto. Muito obrigado. Tá, você que está assistindo o Tomei Gosto, esse boné está disponível para venda no site da Camisologia, camisologia.com.br. A Camisologia me veste, eu estou usando uma belíssima camisa flanelada da Camisologia. Se você entrar no site da Camisologia e usar o cupom Tomei Gosto, você tem 10% de desconto em todos os itens do site. As camisas são legais. Entre lá, camisologia.com.br. Quero agradecer também, pessoal, da Sidol e da Jabolac, que mandou pra gente aqui esses doces, né? É claro que a gente deu prioridade, né, pros doces do queridíssimo chefe Renato, mas eu tenho que agradecer muito a Sidol e a Jabolac. Deixa eu só fazer um breve parágrafo deles aqui. Você que tá fazendo uma festa junina, qualquer lugar do Brasil, a Jabolac, você encontra vários doces, tem uma linha premium e tem também doce de um monte de coisa. A Sidol é uma fábrica localizada no Padre Eustáquio, em Belo Horizonte. Tem o doce de leite batido, o pé de moleque, cajuzinho, cocadas branca e morena. E a Sidol tem vários doces também. A Jabolac tem uma linha toda embalada. Então vai entregar no Brasil inteiro. Faça sua festa junina com eles. Um grande abraço para toda a família, Lívia, Jadinho, Jader e o pessoal todo. Chefe, antes da gente acabar, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, que é: refeição perfeita, companhia perfeita, no lugar perfeito. O seu arroba, antes de mais nada, é Chef Renato Lobato, está na descrição do episódio. Então, comida perfeita é a comida de vó.
Essa eu falo que não tem. Companhia perfeita, sempre estar com quem a gente ama. Tá bom, mas entrada, prato principal, sobremesa. Então vamos lá. Uma entrada que eu falo que não pode faltar, isso é a paixão da vida do brasileiro, do mineiro, aquele pãozinho de queijo com pernil. Coisa linda. Isso não tem nada mais gostoso. De prato principal, um arroz com suã, que Bom. tem seu lugar, principalmente se for com a cachaçinha para acompanhar. E de sobremesa, nosso famoso Romeu e Julieta, nossa goiabada com queijo, que principalmente um queijinho lá da canastra, tá? Com uma goiabada cascão bem feita, delicioso. Fantástico, cara, engraçado. Ao tempo vai passando, cada dia que passa, tô gostando mais da goiabada com queijo. Pois é, mas é uma combinação perfeita. Muito boa, cara. É uma não combinação. Sobra doce. Exatamente. E pra você ter uma ideia, eu participei de um concurso que eu tinha desenvolvido uma receita, um concurso que acontece em São Paulo, que rola o mundo inteiro, e aí eu tinha desenvolvido uma receita que eu tinha certeza que eu ia ganhar esse concurso com essa receita. Era uma técnica nunca vista no Brasil, negócio completamente diferente, e aí eu recebi um e-mail falando da goiabada e do queijo, que a gente só sabia servir, que o mineiro só sabia servir em sobremesa goiabada com queijo. Aquilo foi uma facada, eu sou mineiro. Aquilo foi uma facada no meu peito. E aí eu mudei a receita e eu fiz uma torta de goiabada com queijo no formato de coração, com folha de ouro. Era um negócio do outro mundo. E ganhei o concurso com essa torta. Né? Então, assim, mostra que a gente tem... a gente tem que saber brincar. Né? A gente pode trabalhar com esses dois ingredientes, que são ingredientes extremamente simples, mas são ingredientes deliciosos. Um queijo de qualidade, uma goiabada de qualidade, tem o seu lugar. Essa deu um tapa de luva de pelica, igual eles me falam. Chefe, foi um prazer ter te recebido. Foi todo Volte meu. sempre. Obrigado, muito obrigado pela passagem aqui. Você que acompanha esse podcast, tem muito papo legal com muita gente bacana falando sobre alimentos e bebidas. Tem o pessoal do Senac, que é professor também, o Marcos e a Carol tiveram por aqui. Tem especialista em sorvete, chocolate, doce, cachaça, café e tudo mais. Eu sou Mário Alasca, te vejo numa próxima. A gente tomou um quentão aqui, então se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Bebidas alcoólicas são destinadas a pessoas maiores de 18 anos. Faça consumo responsável. Eu te vejo numa próxima. Valeu, tchau, tchau.